Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no sábado da 15ª semana do Tempo Comum, dia 19 de julho. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os fariseus saíram dali e fizeram um plano para matar Jesus. Ele, sabendo disso, ele se afastou para as regiões desertas, e uma grande multidão seguiu atrás dele, e ele curou a todos. Mas ele ordenou que ninguém contasse quem ele era, para que se cumprisse aquela passagem do profeta Jeremias que dizia: Eis o meu servo amado, aquele em quem eu coloquei todo o meu amor e todo o meu espírito. Eu depositei sobre ele o meu espírito, e em meu nome ele proclamará às nações o meu direito. Não se ouvirá nas praças o som da sua voz e dos seus gritos, mas ele proclamará a justiça às nações. Ele não quebrará a cana retorcida, e nem apagará a chama que fumega, mas ele será obediente ao meu nome, e na sua pessoa serão proclamadas a esperança e também a vitória a todas as nações, e todas as nações colocarão nele a sua esperança. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos aqui diante do mistério da Palavra de Deus, e é verdadeiramente um mistério, onde eu posso me aproximar dessa palavra tão somente como um homem acadêmico, como estudioso, conhecer totalmente a letra desta palavra e não conhecer o seu espírito. Não permitir que esta palavra seja revelada em seu mistério a mim. E assim nós vamos cumprir aquela palavra de Jesus dita a Simeão: não basta ser mestre em Israel. É preciso nascer do alto, é preciso nascer do Espírito, é preciso ter olhos do Espírito para compreendermos a palavra de Deus. Caso contrário, nós seremos mestres em Israel, saberemos muitas coisas da doutrina, saberemos muitas coisas das Sagradas Escrituras e, todavia, não compreenderemos o mistério desta palavra. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos aí a consolidação daquela profecia que o Senhor havia feito a Moisés, de libertar o seu povo. E depois de 430 anos de permanência no Egito, 430 anos de sofrimento e também de escravidão, agora o Senhor cumpre a sua missão, o Senhor cumpre a sua palavra e faz o seu povo sair do Egito na calada da noite. E diz o nosso texto que é o Senhor que vela, é o Senhor que protege, é o Senhor que está ali diante do mistério da vida para proteger o seu povo, e o Senhor age com mão poderosa para libertar o seu povo da escravidão. Por isso, daquele dia em diante, todos os hebreus deveriam anualmente celebrar aquele fenômeno, aquele acontecimento, aquele evento da passagem de Deus na vida, da passagem de Deus no Egito e da liberdade do seu povo, recebendo assim o nome de Páscoa, a passagem poderosa do Deus de Israel que liberta o seu povo 430 anos depois da escravidão do Egito. É o Deus que entra na história, é o Deus próximo, é o Deus palpável, é o Deus audível, é o Deus companheiro que entra na história do seu povo. Assim, Deus não é mais uma ideia, Deus não é mais uma doutrina, mas Ele é agora uma pessoa visível, tocável e que caminha com o seu povo. Assim é o Deus hebreu, e assim também é o Deus cristão, um Deus que permanece com o seu povo. O evangelho de hoje nós encontramos Jesus após ter curado um homem com uma mão paralítica que estava no templo em dia de sábado. A questão ainda é o sábado.
E Jesus pergunta em dia de sábado se deve fazer o bem ou fazer o mal, deixar uma vida se perder ou salvar uma vida. E todos ficaram calados e não disseram nada. Eles saíram dali e ao sair dali eles começaram então a articular um plano para matar Jesus, porque ele estava incomodando. Jesus era uma pedra de tropeço para eles. E a partir daquele momento então, eles estão estudando o melhor momento, o tempo oportuno, para poder acabar com a vida daquela voz que proclamava que Deus é maior do que as tradições, que Deus é maior do que o sábado e que Ele também é Senhor do sábado. Por isso os fariseus saem e começam a articular esse plano: vamos matar Jesus. Jesus sai dali, vai para um lugar deserto e grandes multidões o seguiram. E diz o nosso texto: e Ele curou a todos. E Ele cura a todos porque Ele se compadece. Ele se compadece daquela multidão que vive como ovelha que não tem pastor. Ele se comove, Ele se compadece, e por isso então Ele vem em socorro daqueles que são fracos, com um amor não exclusivista, mas um amor que inclui, e que liberta. Por isso naquele momento diz o nosso texto bíblico: e Ele curou a todos, mas Ele dá também uma ordem: não conte a ninguém quem Ele era. E é interessante isso, porque a minha experiência pessoal com Jesus não serve para vocês, nem a experiência pessoal de vocês serve para mim. Eu posso dizer todas as obras maravilhosas que o Senhor fez em minha vida, eu posso narrar os grandes feitos do Senhor, mas se você não experimenta na sua vida quem é esse Senhor, você não saberá quem é Ele. Por isso o nosso texto bíblico hoje vela esse segredo do mistério de Jesus, torna oculto esse mistério da pessoa de Jesus, porque eu não tenho como passar a fé para vocês, como vocês também não têm como passar a fé para mim. É o mistério da fé que você precisa desvelar, que Deus precisa manifestar a você e manifestar também a mim. Por isso Jesus proíbe a eles que digam quem Ele era, porque era perigoso. Dizer que Ele é o Cristo seria uma sentença de morte. Dizer que Ele é o Cristo seria arrumar uma grande confusão na vida das pessoas. Por isso Jesus então proíbe que eles digam quem Ele é. Às vezes a melhor pregação que tem é o testemunho de vida. É quando eu e você sabemos levar adiante com convicções profundas do coração e práticas mais ou menos coerentes, porque tanto você quanto eu carregaremos como humanos a incoerência. Nós cristãos carregamos todos os vícios dos seres humanos, todos. Por isso, tanto você quanto eu, nós conhecemos as nossas incoerências. Nós conhecemos a dosagem de hipocrisia que eu e você carregamos para poder testemunhá-lo. Mas a melhor anúncio, a melhor pregação é o testemunho pessoal. Por isso, nosso texto bíblico vai dizer que essa proibição de Jesus era para que se realizasse a profecia de Isaías, o servo sofredor. Jesus se identifica nesse momento com aquele servo sofredor de Isaías, aquele que é obediente à palavra de Deus, aquele que não foge, aquele que não renega, aquele que não abandona, mas aquele que diante a possibilidade de ser melhor, de viver e renegar tudo que cria, ele faz a opção de crer até o final, até o fim. Por isso o evangelista vai dizer: para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías: eis o meu servo, aquele a quem eu amei, aquele a quem eu elegi, aquele a quem eu depositei o meu Espírito, e ele será fiel, ele não vai fugir. Nós não vamos ouvir gritaria dele nas praças, nós não vamos ouvir grandes barulhos sobre ele, mas ele será fiel. Ele não vai quebrar a cana que está quebrada. Ele não vai também, veja bem isso aí, ele não vai apagar a chama que fumega, quer dizer, da sua fé. Ele manterá, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da dor, mesmo diante do abandono, ele se manterá fiel ao Senhor até o fim. Porque eu e você só provaremos a nossa fé nos momentos de tribulação, nos momentos de dores. E no nome dele, todas as nações colocarão a sua esperança. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem.
Até amanhã, se Deus quiser. Santa Verônica Giuliani, rogai por nós. Paz e bem.